Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo uma revisão sobre o quadro de ordens e classes. E aí nós vamos retomar o módulo 13 inteirinho. Vou fazer algumas perguntas, algumas anotações, que é para vocês não terem mais dúvidas, tá bom? Então, nós vamos retomar a questão do sistema decimal. Vocês se lembram que é da base de 10? Então, vamos lá. Aqui nós temos o quadro de classes e ordens. Então, nós aprendemos no terceiro ano e estamos retomando no quarto ano a classe das unidades simples e a classe dos milhares. O que isso significa? Significa que a cada 3 números, a cada 3 ordens, se forma uma nova classe. Então, nós temos a primeira ordem, que é das unidades, a segunda ordem das dezenas, a terceira ordem das centenas. E assim terminamos a classe das unidades. Depois começa a classe dos milhares. Então, temos a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. E aí nós vamos ver como que nós vamos entender estes números. Vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer um número tranquilo. Vamos para o número... Deixa eu pegar uma caneta boa. Número 526. Se eu olhar o número 526, significa que eu tenho uma classe completa, porque eu tenho os 3 números na classe das unidades simples. Então, eu tenho uma classe completa com 3 ordens, tudo bem? Então, temos o número 526, uma classe completa com 3 ordens. Mas, se eu colocasse aqui o número 1, então eu tenho o número 1526. Isso significa que eu tenho uma classe completa, porque eu tenho a unidade, a dezena e a centena, na classe das unidades simples, e eu tenho uma classe incompleta. Então, o número 1526, ele é formado por 2 classes, a classe das unidades simples e a classe dos milhares, sendo uma classe completa, que é a classe das unidades simples, e uma classe incompleta, que é a classe dos milhares. Até aí, tudo bem, certo? Então, sempre que eu inicio uma nova classe, aqui é o 1000. Lembra que eu falei para vocês que aqui tem aquela bolinha que a gente coloca para separar o número? Então, 1526. Agora, vamos pensar aqui. Eu tenho o número 1526. Quantos grupos de 100 eu tenho no número 1526? Eu vou olhar o meu número, que está aqui na casa da centena, porque eu estou perguntando quantos grupos de 100, certo? Eu vou esquecer os números que vêm antes. Então, eu vou tampar o 2 e tampar o 6. E vou observar os números que vêm depois. Aqui nós vemos o número 1. Sendo assim, nós temos 15 grupos de 100, ok? Então, vamos lá. No número 1526, nós temos 15 grupos de 100. Vou colocar aqui do lado. 1526, que igual 15 grupos de 100. Beleza? E se eu olhar e falar assim, eu quero saber quantos grupos de 10 eu tenho. Então, eu vou observar aqui o número que está na dezena. Na minha dezena, eu tenho o número 2, certo? Que eu estou perguntando agora grupos de 10. Vou esquecer o número que vem antes e vou olhar os números que vêm depois. Então, eu tenho o número 5 e o número 1. Significa que eu tenho 152 grupos de 10. 152
grupos de 10. E aí, se eu perguntar para vocês, deixa eu só arrumar aqui. Se eu perguntar para vocês quantos grupos de 1 eu tenho, eu vou olhar aqui na unidade, certo? Antes da unidade tem algum número? Não. Então, quantos grupos de 1 eu tenho? Eu vou ter todos esses números que vêm depois. 1.526 grupos de 1. Então, vamos lá. 1.526 grupos de 1. Perfeito? Vamos fazer outro número agora. Vou colocar um número maior. Vamos pensar no número. Deixa eu colocar de outra cor. 235.000, classe dos milhares, 148. Nossa, é um número bem grandão, não é? Este número possui duas classes completas, porque ele tem todas as ordens. Existem as 6 ordens desse número. Então, são um número com duas classes completas e 6 ordens. Perfeito! Agora, vamos observar este número para responder as questões. Então, se eu perguntar para vocês, vamos prestar bastante atenção aqui nessa questão. Eu quero saber quantos milhares eu tenho neste número. Quantas centenas de milhar? Então, eu tenho o número 235.148. Observando esse número, eu quero saber quantas centenas de milhar eu tenho. Então, se eu quero saber quantas centenas de milhar, eu vou olhar lá na minha centena de milhar. Na minha centena de milhar, eu tenho o número 2, certo? E aí, eu esqueço tudo que vem antes. Então, eu vou esquecer todos esses números. Sendo assim, eu tenho apenas 2 centenas de milhar, certo? Então, olha lá, esqueci todos esses, eu tenho 2 centenas de milhar. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. 2 centenas de milhar e se eu perguntar, eu poderia perguntar quantos grupos de 100.000 eu tenho também. Então, eu tenho 2 centenas de milhar ou 2 grupos de 100.000. E aí, novamente, eu vou perguntar quantos grupos de 10.000 eu tenho. Então, eu vou olhar lá onde está o 10.000, ou quantas dezenas de milhar. Vou olhar aqui no meu número 3. Eu esqueço tudo que vem antes e observo o que vem depois. Isso significa que eu tenho 23 centenas de milhar, ok? Então, vamos lá. 23 centenas de milhar. Novamente, se eu perguntar para vocês, prestem atenção na nomenclatura. Unidades de milhar e unidades, tá bom? Para não confundir. Então, vai estar sempre perguntando quantas unidades de milhar eu tenho ao todo ou quantas unidades eu tenho ao todo. Se confundir a unidade com a unidade de milhar, vai acabar errando. Então, nós vamos sempre pensar. Sempre que eu escolho uma das ordens e faço essa pergunta, eu vou direto no número que eu perguntei. Então, nesse caso, unidade de milhar é o número 5. Quero saber quantas unidades de milhar eu tenho? Eu esqueço os números que vêm depois e observo os que vêm antes. Então, isso significa que eu tenho 235
unidades de milhar. Ok? E vamos na sequência. Agora, quero saber quantos grupos de 100 eu tenho. Então, vamos observar aqui os grupos de 100. Deixa eu só colocar de novo. Quantos grupos de 100 eu tenho? Vou olhar lá no grupo de 100. Aqui é o número 1. Esqueço o que vem antes. Então, a gente sempre tampa, lembra a estratégia que eu falei? Pegar minha tabela e tampar os números que vem antes. Fica bem mais fácil de lembrar. Observando, eu tenho 2.351 centenas. Então, nós temos tudo isso. Não é difícil, só que tem que prestar bastante atenção. Agora vamos na dezena. Quantas dezenas eu tenho no número 235.148? Ou quantos grupos de 10 eu tenho no número 235.148? Eu esqueço o último número e faço o restante. Então, eu tenho, vamos lá, tenho 23.514 dezenas ou 23.514 grupos de 10, certo? É a mesma coisa. E por último, que é uma questão de atenção, então, quando eu falar assim, quantas unidades eu tenho ao todo? Isso significa um número inteiro, porque não tem nenhum número antes da unidade. Então, nós temos 235.148 unidades, ou 235.148 grupos de 1. Perfeito! Tudo bem até aí? Agora, nós vamos pensar numa palavra importante que eu já conversei com vocês. Quando nós falamos valor posicional. Quando eu falo valor posicional, eu quero saber quanto que vale esse número, certo? Então, vamos pensar aqui num exemplo. Eu tenho o número 25. Então, eu tenho o número 2 e o número 5, certo? Neste caso, nós temos aqui. Vou colocar na minha tabela para ficar mais bonitinho para a gente explicar. Eu tenho aqui o número 25. E aí, eu pergunto para vocês. Qual é o valor posicional do número 2? O número 2, ele está na centena. Então, ele vai na dezena. Então, ele vale 20, ok? Então, de acordo com onde ele se encontra, é o valor posicional dele. Se eu mudar e escrever este número, 52, qual que é o valor posicional do número 2? Ele está na unidade, então ele vale 2. E é isso que nós precisamos pensar. Então, essa palavra é muito importante de vocês não esquecerem. Valor posicional, que é quanto que vale esse número de acordo com a posição dele, ok? Então, perfeito. Vamos só marcar aqui. O número 25, o número 2 é igual a 20. O número 52, o número 2 é igual a 2, certo? Então, vai de acordo com a posição que o número está para ele ter este valor. Belezinha? Agora, nós vamos pegar estes números que eles já estão compostos. Então, quando o número está pronto, ele já está composto.
e nós vamos decompor, vamos dividir ele em partes. Quando nós falamos para vocês escreverem a escrita aditiva e multiplicativa, precisa que nós decomponhamos os números por ordens, ok? Então, vou colocar aqui o número 1526. Vamos lá. Nós temos aqui o número... Deixa eu aumentar para ficar... 1000, pontinho, para separar, vamos lembrar, 526. Então, eu tenho aqui o número 1526 e ele já está composto. Agora, eu vou escrever ele na escrita aditiva. A escrita aditiva é aquela escrita que nós vamos somando. Então, eu vou colocar aqui, escrita aditiva. Como que eu faço isso? Eu vou colocar o valor posicional de cada número. Então, o número 1, ele vale 1000. Então, eu vou fazer 1000 mais o número 5 está na centena, ele vale 500. Mais o número 2 está na dezena, ele vale 20. Mais o número 6 está na unidade, ele vale 6. Então, aqui eu fiz a escrita aditiva. 1000 mais 500 mais 20 mais 6 é igual a 1526. Agora, vamos fazer a escrita multiplicativa aditiva, que é quando nós precisamos multiplicar e somar os números, ok? Então, vamos lá, o mesmo número, 1526. Na escrita aditiva multiplicativa, nós vamos colocar o número e vamos multiplicar por o valor que ele tem. Então, se nós observarmos aqui na nossa tabela, por exemplo, nós sabemos que na unidade é vezes 1, na dezena vezes 10, na centena vezes 100, na unidade de milhar vezes 1000, na dezena de milhar vezes 10.000 e na centena de milhar vezes 100.000, ok? Então, vamos lá fazer a nossa parte. Então, eu vou fazer o número 1526. Vou fazer ele numa linha de baixo. Então, eu vou lá. 1 vezes, ele tá lá na ordem do milhar. Então, 1 vezes 1000. Mais, estou somando. 5 vezes, ele tá lá na ordem da centena. 100 mais 2 vezes está na ordem da dezena. 10 mais 6 vezes está na ordem da unidade. Então, é 1. Então, aqui nós temos a nossa escrita aditiva multiplicativa. 1 vezes 1000 mais 5 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 100 vezes 1. E aí, nós ainda temos a escrita com palavras. Escreva como se lê. Então, não podemos confundir tudo isso. Então, vamos lá. 1000,526. Pronto. Vimos aqui o número completo. Nós temos o número composto e o número decomposto, ok? Então, vocês precisam se atentar a esses nomes também. Composto, quando o número está completinho. Decomposto é quando nós estamos decompondo o número. Vamos para o próximo. Vamos fazer mais uma vez. Agora, vamos fazer com um número bem mais alto. É importante usar a tabela para não ter erro, caso vocês tenham dúvidas. Então, a tabela é de vocês. Se essa tabela acabar, pode fazer outra, que ela vai ajudar muito. Então, nós vamos observar aqui o número 235.148. Vamos lá. 235.000... Opa! 235.148. Peraí, vocês estão vendo.
Então, meu Deus, professor, esse número ele é muito grande. Mas nós conseguimos, fiquem tranquilos. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Precisa que o número seja decomposto em ordens, tá bom? Isso é importante que vocês façam. Eu sei que vocês conseguem decompor de outras formas, mas nós estamos fazendo a decomposição por ordens, tá bom? Então, vamos lá. Escrita aditiva, vamos decompor. Então, esse vai ficar um pouquinho mais longo. Então, o número 2 é 200 mil. 200 mil mais 30 mil mais 5 mil mais 100 mais 40 mais 8. Até que não foi tão difícil, não é? Nós sabemos quanto que vale cada uma das ordens. Agora vamos para a escrita multiplicativa aditiva. Multiplicativa aditiva. Que fica um pouquinho mais longa, mas nós conseguimos. Então, eu fazendo a aditiva, já fica muito mais fácil fazer a multiplicativa. 2 vezes o 2, ele tá lá na casa dos 100 mil, na sexta ordem. Então, 2 vezes 100 mil mais 3 vezes na casa da dezena de milhar, 10 mil mais o 5 na unidade de milhar, 5 vezes 1000 mais, agora as unidades simples que nós já sabemos tudo, não é? 1 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 8 vezes 1. Fica uma escrita longa, porque nós temos bastante número e é um número com 2 classes completas. Então, fica um pouquinho mais longo, mas nós conseguimos fazer sem problemas. E agora nós vamos escrever como se lê esse número. Então, vamos lá. Escreva como se lê. Tá? Como se lê. Então, vamos lá. 235 mil, vírgula, 148. Perfeito! Então, nós conseguimos fazer a escrita aditiva, a escrita multiplicativa aditiva e o escreva como se lê. São 3 coisas diferentes que vocês vão mandar super bem. Turma, essa é uma revisãozinha sobre isso. Eu espero ter ajudado vocês. Só uma retomada rápida para a gente encerrar aqui. Nós temos o quadro de classes e ordens. Nos números que nós aprendemos, temos 2 classes, unidade simples e classe dos milhares. A cada 3 números formam uma classe completa. Mas nós podemos ter classes incompletas. Isso vai de acordo com a quantidade de números. Importante vocês observarem o valor de cada ordem, para vocês conseguirem fazer quantos grupos cabem. Importante vocês se lembrarem de tampar os números. Então, se eu pergunto quantos grupos de 100 eu tenho, eu esqueço o que vem antes e observo o que vem depois. E aí vai dar. Grupos de 100 ou centenas dá na mesma coisa. Então, isso é importante de vocês se lembrarem. E o valor posicional. O valor posicional é quanto que vale aquele número naquela posição. Então, o número que está na unidade de milhar, ele não vai valer o mesmo da unidade simples, ok? Então, vocês vão observar. Espero ter ajudado vocês. Assistam esse vídeo quantas vezes vocês acharem necessário. Se tiver dúvidas, me avisem. Estou à disposição para ajudar, tá bom? Vocês sabem, vocês conseguem e estou aqui à disposição. Então, espero ter ajudado. Bons estudos para vocês e um beijo. Até a próxima!